Hoje nós vamos entrar num estado de relaxamento, meditação e sono profundo com um clássico atemporal chamado Alice no País das Maravilhas. E é claro, você não vai apenas ouvir essa história, você também vai fazer parte dela. E nós vamos ter vários momentos de contemplação e meditação nesse mundo mágico da Alice. Então, vamos lá? Encontre um lugar confortável e deixe o corpo descansar. Feche seus olhos e se permita embarcar comigo para essa história mágica. Respire fundo e imagine-se em um lindo jardim. Aqui é tranquilo e as folhas sussurram suavemente ao toque do vento. No ar paira uma sensação de paz, enquanto o som suave de um riacho ao fundo convida você a relaxar e simplesmente estar presente. No suave calor de uma tarde dourada, Alice estava sentada ao lado de sua irmã, que lia um livro sem figuras ou diálogos. A jovem Alice, sempre ávida por aventuras visuais e histórias faladas, sentia-se um tanto entediada. Seus olhos vagavam pelo jardim, onde as flores dançavam ao ritmo de uma brisa gentil, e as sombras das árvores criavam formas curiosas no chão. Enquanto sua irmã continuava absorta na leitura, Alice começou a imaginar. Imaginou que as flores ao seu redor estavam vivas, cada uma contando sua própria história, através das cores vibrantes e das pétalas delicadas. Ela se perguntou como seria se pudesse entender a linguagem das flores. Nesse momento de devaneio, ela percebeu que sua mente estava se afastando das preocupações do dia e mergulhando em um estado de contemplação lúdica e tranquila. Então, de repente, um coelho branco passou apressado, vestindo um colete elegante e segurando um relógio de bolso.
estou atrasado, murmurou ele, com uma voz que parecia carregada de urgência e mistério. Alice, surpresa e intrigada, levantou-se rapidamente, sentindo a curiosidade pulsar em suas veias. O coelho era totalmente diferente de tudo que ela já tinha visto, e a ideia de segui-lo parecia irresistível. Então Alice começou a correr rapidamente atrás do coelho. Correu e correu tentando persegui-lo, mas foi inútil. E Alice se sentia inquieta, procurando e procurando. Isso nos lembra de como tantas vezes buscamos satisfação nas distrações do mundo. Mas algo que Alice ainda não descobrira é que a verdadeira paz, a verdadeira alegria não está nas coisas externas, e sim na quietude do nosso próprio ser. E assim a nossa história continuou. Enquanto corria, Alice percebeu que o tempo parecia desacelerar. O sol, antes alto no céu, agora lançava-se sobre longas sombras acolhedoras. E ela se perguntava que tipo de compromisso poderia deixar um coelho tão aflito. E cada passo a levava mais fundo e fundo na sua busca. Finalmente, o coelho branco desapareceu por uma pequena abertura na base de uma grande árvore. Ele entrou dentro de uma toca. Mal sabia Alice que esse coelho representa a maneira como muitos seres humanos vivem a vida, sempre correndo atrás do tempo, das responsabilidades, das preocupações, com a mente sempre acelerada. Mas Alice não sabia que essa busca incessante pelo futuro a afastaria do presente. Ela ainda iria aprender que a paz não está no amanhã ou no ontem, mas no agora, o momento presente sagrado. Então, ao chegar à entrada da toca, Alice hesitou por um breve momento. A abertura escura parecia um portal para um outro mundo, um mundo desconhecido, com coisas que ela jamais imaginaria. O desconhecido a chamava. Respirando fundo, ela decidiu seguir em frente. A sensação de atravessar a entrada era como mergulhar em um sonho, onde o tempo e o espaço se desvaneciam. E Alice se deixou ir. Enquanto descia pela toca, ela se viu envolta em uma sensação de paz e curiosidade. O mundo ao seu redor estava se transformando em algo mágico e totalmente inesperado. Mal sabia ela que teria experiências que transcenderiam a realidade comum.
Ao seu redor, objetos curiosos flutuavam, como se tivessem vida própria. Estantes de livros passam lentamente, com volumes antigos e misteriosos que parecem sussurrar histórias e aventuras. Relógios de todos os tamanhos giram em torno dela, suas engrenagens tilintando suavemente. Quadros de paisagens desconhecidas deslizam pelas paredes da toca, cada um mostrando lugares paradisíacos. Alice observa atentamente tudo e, maravilhada com a beleza e a estranheza da cena, ela estende a mão, tocando suavemente um globo que flutua ao seu lado. A sensação de leveza é inebriante e ela percebe que não está apenas caindo, mas viajando através de um espaço onde o tempo e a gravidade parecem não existir. A luz suave que permeava o espaço criava sombras dançantes nas paredes do túnel, com cores de púrpura e azul. Alice, envolta nessa atmosfera de tranquilidade, permitiu-se relaxar completamente. Imagine-se flutuando ao lado de Alice. Você é um observador silencioso nessa história mágica. Sinta a leveza no seu corpo. A cada respiração, permita-se relaxar ainda mais. Libere toda a tensão e imagine-se rodeado por objetos flutuantes, cada um representando um pensamento ou emoção que você pode observar sem se apegar. Agora flutue como uma folha ao vento, permitindo que a correnteza o leve em uma dança graciosa. Sinta-se desprendido,
livre de amar, sabendo que, assim como Alice, você está em uma jornada de descoberta e maravilha. Ao invés de resistir contra a jornada, Alice simplesmente se deixa levar, sem medo, aceitando o que a vida estava lhe oferecendo. E se entregou completamente ao fluxo da vida. Muitas vezes tentamos controlar cada aspecto da nossa vida, mas a verdadeira sabedoria está em aprender a confiar no fluxo do universo. Quando nos entregamos, somos guiados com segurança por aquilo que está além da nossa compreensão racional. Quando o túnel começou a se alargar, Alice soube que estava prestes a chegar a um novo destino. E com curiosidade, ela se preparou para o que viria a seguir. E rapidamente ela viu o coelho branco correndo, mas logo o perdeu de vista. Então Alice chegou à sala das portas e se viu rodeada por inúmeras entradas. Cada uma prometia destinos desconhecidos e intrigantes. O ambiente era iluminado por uma suave luz dourada que refletia nas maçanetas, criando um mar de mistério. E curiosa como sempre, Alice tentou abrir várias delas, mas todas estavam trancadas, mantendo seus segredos bem guardados. E como Alice queria muito seguir o coelho branco, ela precisava passar pelas portas. E no centro da sala, uma pequena mesa de vidro chamou sua atenção. Sobre ela repousavam duas poções misteriosas, cada uma em um frasco delicado. Uma das poções tinha uma etiqueta que dizia: "Beba-me", escrita em letras elegantes. Alice, intrigada e um pouco hesitante, refletiu se deveria beber aquele líquido e começou a dar bons conselhos a si mesma, pois não sabia o que tinha naquele frasco e se fosse algo que fizesse mal a ela. Mas, sem levar a prudência em consideração, Alice resolveu beber o líquido. E assim que tomou o primeiro gole, Alice sentiu uma mudança imediata. Começou a encolher rapidamente, como se o mundo ao seu redor estivesse crescendo.
E a sala, que antes parecia comum, agora se transformava em um vasto salão, e as portas pareciam ainda mais imponentes. E com seu novo tamanho, Alice percebeu uma minúscula porta que, como as outras, estava trancada, e ela precisava passar. Mas logo ela percebeu que a chave da porta estava sobre a mesa, e agora inalcançável devido ao seu tamanho reduzido. E Alice ficou muito triste e não sabia o que fazer para buscar aquela chave, já que ela estava muito pequenina e a mesa era enorme. Então, magicamente, apareceu um baú na sua frente. Dentro deste pequeno baú haviam vários biscoitinhos, com a descrição: "Coma-me". E Alice mordeu um pedaço e começou a crescer até quase tocar o teto da sala. Agora, a sala parecia pequena e confinada, e ela precisava agir rapidamente para não ficar presa. Essa situação nos ensina sobre a flexibilidade em nossa jornada da vida. Às vezes precisamos expandir, outras precisamos nos retrair. No entanto, é fundamental perceber que essa flexibilidade não depende de algo externo, como os biscoitos que Alice comeu. E os biscoitos podem significar inúmeros fatores, como um cargo ou qualquer outra coisa que você acha que obtendo vai te tornar diferente ou te levar aonde você quer. Mas lembre-se, tudo o que você deseja alcançar e se tornar, você já carrega o potencial dentro de você. E isso é poderoso. Mas Alice ainda não havia aprendido esta lição. Alice, perdida em pensamentos e emoções, começou a chorar copiosamente. Suas lágrimas caíam no chão, formando rapidamente um mar ao seu redor. E o ambiente agora se transformava em uma vasta extensão de água. Em meio à confusão, Alice comeu um pedaço de biscoito e ficou pequenina, mas ela havia chorado tanto que as lágrimas viraram uma enchente e depressa avistou uma garrafa de vidro flutuando nas águas salgadas das suas próprias lágrimas. Sem tempo para pensar, ela foi levada pela correnteza e, em um instante de descuido, escorregou para dentro da garrafa. O vidro transparente a envolveu, criando uma sensação de segurança e, ao mesmo tempo, de confinamento. A garrafa balançava para lá e para cá, e Alice acabou atravessando a fechadura da porta que ela tanto queria. Dentro da garrafa, Alice podia ver o salão se afastando lentamente, enquanto as águas a levavam para longe.
A luz se refratava através do vidro, criando um caleidoscópio de cores que dançavam ao seu redor. E ela ansiava por ajuda para sair daquela situação. Enquanto a garrafa navegava, Alice começou a refletir sobre sua jornada até ali. Cada lágrima que havia derramado parecia um enorme tsunami de medos e esperanças. E naquele momento de introspecção, ela percebeu que, apesar de tudo, estava aprendendo a navegar pelas águas turbulentas das suas próprias emoções. Então, Alice começou a ver outros animais à deriva. Eles nadavam para fora da enchente e ela pedia ajuda, mas todos estavam tão ocupados nadando que nem a escutaram. E quando a garrafa finalmente encalhou, Alice saiu cuidadosamente. E à sua frente, uma cena curiosa se desdobrava. Vários animais, de todas as formas e tamanhos, estavam reunidos em um círculo. Havia pássaros, coelhos e até um tal de Dodô. Todos parecendo bastante molhados e desconfortáveis. Alice, ainda intrigada com tudo o que estava acontecendo, aproximou-se para ver melhor. O tal Dodô, que parecia ser o líder do grupo, estava explicando algo com grande entusiasmo. "Precisamos nos secar", exclamou Dodô, olhando para todos ao seu redor. "E a melhor maneira de fazer isso é com uma corrida circular." E Alice, curiosa, perguntou: "Mas o que é isso?" E Dodô sorriu para ela e explicou: "Ah, minha cara, é muito simples. Não há regras nem linha de chegada. Apenas corremos e corremos em círculos, até ficarmos secos." Os animais, animados com a ideia, começaram a correr em círculos, cada um a seu próprio ritmo e direção. Era uma visão caótica, com penas e pelos voando por todos os lados. Então resolveu se juntar à corrida. Já que todo mundo estava fazendo, ela pensava que tinha que fazer também. E ela correu e correu em círculos, mas chegou o momento que ela percebeu que quanto mais corria, mais se molhava, pois o vai e vem das ondas das suas lágrimas eram imensos e molhava a todos. E observando a cena caótica liderada por Dodô, Alice percebe que a corrida não tem um propósito e ninguém estava secando conforme ele tinha prometido. Estavam todos andando em círculo. E ela percebeu que, se continuasse ali, ela também não iria chegar a lugar nenhum. Então, Alice, após avistar rapidamente o coelho branco, logo vai atrás dele, seguindo em frente no País das Maravilhas.
Então ela chega a uma floresta. Ali ela se depara com Tweedledee e Tweedledum, dois irmãos gordinhos e idênticos. Eles se vestiam de maneira engraçada e com um ar de travessura permanente em seus rostos. Alice, intrigada por sua aparência e comportamento, parou por um momento. Eles pulavam igual duas bolinhas. E como Alice era curiosa, parou para saber o que eles tinham a dizer. Os irmãos, percebendo o interesse de Alice, rapidamente se posicionam lado a lado e começam a falar, apresentando-se de forma teatral. Vamos contar uma história, dizem os irmãos, quase simultaneamente, com um entusiasmo contagiante. E Tweedledee e Tweedledum começam a narrar uma fábula antiga e intrigante sobre a morsa e o carpinteiro. Era um dia ensolarado à beira-mar, onde a morsa e o carpinteiro caminhavam juntos pela praia. Eles avistam um grupo de ostras jovens e inocentes. Elas descansavam tranquilamente no oceano. A morsa, com seu jeito astuto, decide que seria um bom dia para um banquete. E com palavras doces e promessas de um passeio encantador, a morsa consegue convencer as ostras a segui-lo. E as ostras, sem suspeitar de nada, aceitam o convite, encantadas pela perspectiva de uma nova aventura. Tweedledee e Tweedledum, ao contar essa parte, fazem gestos dramáticos, como se estivessem representando as ostras ingênuas. E Alice, imersa na história, começa a perceber o tom sombrio por trás da narrativa aparentemente inocente. Então, os irmãos continuam a história. A morsa e o carpinteiro prepararam um banquete, sendo como prato principal as ingênuas ostras. E as ostrinhas, ao perceberem a verdadeira intenção da morsa, tentaram escapar, mas já era tarde demais. E a morsa, sem remorso, devorou todas as ostras, enquanto o carpinteiro, enraivecido, tentava pegá-la, pois a morsa nem mesmo deixou uma ostra para ele. Então, Tweedledee e Tweedledum concluem a história com um floreio, fazendo uma reverência exagerada. E Alice, um pouco perturbada pela história, agradece aos irmãos pela narrativa. E os irmãos, querendo entreter mais ainda Alice, continuam a tagarelar. Mas ela dá um jeito de escapulir dali e consegue seguir em frente. Essa história ensina Alice que nem todo mundo que parece legal realmente é, e que é importante pensar bem antes de confiar em alguém. Com essa lição, Alice continua sua aventura, mais esperta e cuidadosa, aprendendo a entender melhor as intenções dos seres e das situações ao seu redor.
primeira parte da nossa história vai chegando ao fim. Relaxe profundamente. Em breve vamos mergulhar na segunda parte desta história mágica. Gratidão por acompanhar e até o próximo vídeo.